vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui, né, sobre reforços e também a gente vai falar um pouco mais aí sobre o resultado do jogo. Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 1, né? Um péssimo resultado pro Vasco, né? Mas analisando o que foi o jogo, né? Um jogo que foi lá e cá, muita correria. O Atlético saiu na frente, né? Depois do Vasco empatou. O Vasco teve chances de virar, né? E já ali no final do jogo, faltando 15 minutos ali para acabar o jogo, né? O Atlético Mineiro fez substituições, né? Não caiu de rendimento. Já o Vasco, quando substituiu, o time aí caiu muito, né, de rendimento, principalmente quando saiu o Coutinho e entrou o Garré, né? Ali foi um desespero, um Deus nos acuda, né? Quase que o Vasco toma novamente ali um gol, né? E sai perdedor logo no finalzinho ali da partida. Mais chances do Atlético sair vitorioso do que o Vasco, né? E a gente vai falar um pouco aqui mais sobre esse resultado. Só que a gente vai começar falando de reforços, né? Porque o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que atualmente está no Galatasaray, né? Foi especulado, né, como possível reforço do Vasco. A gente já tinha trago essa informação aqui. O Vasco estudava fazer um empréstimo com a obrigação de compra, né? Ou uma opção de compra. E agora surgiu a informação que o Vasco tinha oferecido aí salários na casa de R$1 milhão para o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, né? Zagueiro que é titularíssimo, né, da seleção colombiana. Um zagueiro que, se viesse jogar aqui no Vasco, iria engrandecer muito, né, o sistema defensivo do Vasco, iria encorpar demais aí, né, o sistema defensivo e também o elenco, né, que precisa aí de muitas peças, né, principalmente zagueiros, ainda mais com a atuação aí dos nossos zagueiros, né. Então, até aí tudo bem, né, o Vasco ofereceu R$1 milhão pro jogador, né, mas ainda estava em negociação com o clube, né, o Galatasaray, clube da Turquia. Só que surgiu outra informação, né, a informação aí do canal Na Torcida Vascaínos, que surgiu aí um novo concorrente, o clube da Rússia, Spartak Moscou, vai comprar, né, o jogador, segundo, né, o Na Torcida Vascaíno, ofereceu aí 8 milhões de euros aí, né, para o Galatasaray. Dificilmente o Vasco vai vencer a concorrência do clube russo, mas essa informação aí é do Léo aí, né, Na Torcida Vascaínos, junto com os seus jornalistas, né, que trabalha lá no canal dele. Então, uma informação que, na minha opinião, é um pouco duvidosa, né, mas se realmente for verdade, uma concorrência aí de 8 milhões de euros aí, né? O Spartak casou aí, né, pro Galatasaray da Turquia. Dificilmente o Vasco vai conseguir vencer essa concorrência, né? Até porque o Vasco ofereceu aí um salário muito bom pro jogador, né? Mas para ele vir por empréstimo, né? Nem sei se era com obrigação de compra, até me esqueci, mas eu acho que o Vasco ofereceu um ano de empréstimo, né, pro jogador, um salário muito bom, mas de repente aí uma obrigação de compra, caso ele bata as metas, né, previstas aí na proposta, né, que o Vasco fez pro jogador, né, também pro clube Galatasaray da Turquia. Então ainda é muito cedo pra gente também bater o martelo, né? Não tem nada definido, não tem nada oficial se ele realmente vai pro Spartak Moscou da Rússia, mas é mais um concorrente aí pro Vasco, né, que briga pela contratação de Carlos Cuesta. No Transfermarkt, o Carlos Cuesta está avaliado em 7 milhões de euros. Se o Spartak oferecer 8 milhões, dificilmente o jogador vai aceitar a proposta do Vasco, né? Vai aceitar sim a do clube russo. A possibilidade é muito grande, mas tem que aguardar mais um pouquinho, né? Porque essas informações aí
às vezes aí é um pouco duvidosa, né? E também estranha, né? Porque um jogador que está em baixa no Galatasaray está avaliado em 7 milhões de euros no Transfermarkt. Como é que do nada um clube da Rússia vai oferecer 8 milhões de euros? Ou quer contratar ele muito rápido, ou também está com dinheiro, né? Então não pode duvidar. E agora a gente vai falar aqui de outro jogador, né? Que surgiu a informação também de Johan Romano, que é um zagueiro também colombiano de 26 anos que joga no São Lourenço da Argentina, né? E foi especulado como possível reforço do Vasco da Gama. Johan Romano tem 73 jogos com a camisa do São Lourenço e tem apenas um gol. É um defensor, um zagueiro aí de 1,84 m, que se viesse também para o Vasco aí qualificaria muito o sistema defensivo do Vasco. Não sei como o Johan joga, né? Então também não vou aqui também ficar falando muito bem dele, né? Ainda não vi nem como que ele atua nos melhores momentos aí, né? No DVD dele. Mas a princípio é um cara de 26 anos, tem aí uma minutagem muito boa, né, pela equipe do São Lourenço da Argentina. De repente poderia ser aí uma boa aposta. É um jogador que é cria do Independente, né, de Medellín, da Colômbia. Já jogou no Guarani do Paraguai, já jogou também no Olímpia do Paraguai. Teve uma passagem pelo clube do Austin e depois foi contratado, né, por 600 mil euros pela equipe do São Lourenço da Argentina. E agora, no Transfermarkt, né, ele está avaliado em 6 milhões de euros. Então quer dizer que é um cara que vem evoluindo muito, que vem tendo aí uma carreira aí, assim, vitoriosa, né? Vem evoluindo, vem melhorando a cada jogo, né? A cada temporada ele vem crescendo seu futebol aí, vem crescendo também consequentemente e tá chamando a atenção, né, já de clubes, né, gigantes como o Vasco da Gama. E eu acho que de repente poderia ser aí até uma aposta viável, né, pro Vasco, até porque Carlos Cuesta, que é aí a principal, o Vasco a princípio tá mirando muito, né, nesse Carlos Cuesta. O Vasco tem aí o foco de tentar contratar, né, o Carlos Cuesta, que também é colombiano, mas é um cara aí um pouco mais caro, né, um cara aí que tá no radar de clubes europeus. Então acho que de repente, se o Vasco mirar, né, o Johan Romano, seria um pouco mais fácil o Vasco conseguir aí contratar esse zagueiro aí para estar qualificando seu plantel, né? E esquecer um pouquinho aí esse Carlos Cuesta, até porque é um jogador muito caro, né? Um jogador que o Galatasaray fez um investimento de 8 milhões de euros e ele está se desvalorizando um pouco, né, lá no Galatasaray. Mas segundo essa informação aí, né, que surgiu, que o Spartak ofereceu 8 milhões de euros aí, dificilmente ele vem ser jogador do Vasco, né? Se realmente essa proposta aí for verdadeira e tiver na mesa aí do jogador, é mais fácil ele ir para a Rússia do que ele voltar aqui, né, para América do Sul. Essa é a minha opinião, né? Mas vamos aguardar aí para ver. De repente pode ter uma reviravolta aí, né, nessa negociação aí com o Carlos Cuesta. Já Johan Romano aí, o Vasco pode sim contratar, né, o jogador. Tem muitas possibilidades aí, né? Apesar que ele não tá barato, né? Tá com um valor aí bem alto, né, no Transfermarkt, 6 milhões de euros. Só que por ser um mercado aqui, né, do lado, na Argentina, e os clubes brasileiros aí têm um poder aquisitivo muito grande, né? O Vasco tem sim grandes chances aí de contratar Johan Romano, né? É só fazer aí uma boa proposta, de repente aí um empréstimo, né, com a obrigação de compra, né, caso o zagueiro bata as metas aí, né, vire titular no Vasco da Gama. Eu acho que seria aí uma proposta muito justa. E é isso, torcedor. Agora a gente vai mudar aqui um pouquinho aqui, né, porque eu nem falei do jogo Vasco 1, Atlético Mineiro 1, né? Não fiz pós-jogo. Só que a gente vai comentar aqui um pouquinho aqui, né,
para não passar batido. O Vasco ontem jogou muita bola, né? Principalmente no primeiro tempo, aonde o Vasco saiu atrás, né? O Atlético Mineiro fez um gol ali logo nos primeiros minutos, né? No primeiro minuto acho que foi o gol mais rápido aí, né, do Campeonato Brasileiro. Com menos de um minuto, o Gabriel Menino acertou um chutão, né? Fez um gol logo no comecinho do jogo. Mas depois o Vasco, né, conseguiu se redimir, né? Recuperar ali. Foi para cima do Atlético Mineiro, né? Em um lance ali onde o Coutinho iria finalizar dentro da área, né, sozinho. O zagueiro do Atlético Mineiro empurrou ele, foi pênalti, né? Claríssimo. O juiz foi chamado, né, pelo VAR e marcou ali o pênalti. O Verratti converteu e depois o Vasco continuou indo para cima, né? Por pouco ali não virou. Teve uma bola ali, uma cabeçada, né, do Puma, que o Everson tirou ali no puro reflexo. O Galo também teve algumas oportunidades, né? Principalmente ali com o Rony chutando muito, né? O Coelho também chutando muito de longe. Dois jogadores ali muito rápidos, né? Que infernizaram ali a zaga do Vasco. E por sinal a zaga do Vasco até que conseguiu, né, se impor dentro de campo, jogaram muito bem. Lucas Freitas e João Vitor, né? João Vitor aí que vem sendo muito contestado no Vasco. A esposa dele, inclusive, saiu a informação que ela pediu para ele ser negociado, né? Porque ele vem sendo aí muito esculachado aí nas redes sociais, né? A torcida aí pegando no pé dele, no protesto lá que teve também, todo mundo pegando no pé dele, porque é um cara que às vezes entrega, né, muito resultado aí, e a torcida do Vasco está revoltada com ele. Ele tem um pouco de futebol sim, né? Quando ele quer fazer o feijão com arroz, ele consegue. Ele até jogou bem ontem, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele e o Lucas Freitas. Mas quando ele quer inventar, quando ele quer fazer merda aí, eu não vou nem ficar aqui citando um tanto de jogos aí que ele fez merda. Então por isso que a torcida do Vasco tomou ranço dele aí, né? Vem xingando ele nas redes sociais. Tem torcedor que perde a cabeça, até ameaça. Aí por isso aí a esposa dele pediu aí, né, para ele ser transferido. Mas depois do jogo, né, o técnico Fernando Diniz falou aí que conta, né, com o João Vitor, que ele, no caso, vai dar um respaldo aí, né, pro zagueiro, né, que é titular, e pediu aí para a torcida do Vasco ter paciência com ele, que ele quer ficar muito aqui no Vasco, quer se redimir. Então vamos ver, né, o que vai acontecer aí nos próximos jogos, né? Ele só não pode, né, voltar a ter falhas aí grotescas, fazer merda aí, né? Que aí a torcida do Vasco rapidinho vai esquecer ele, né? A gente quer jogador aí que jogue com raça, força de vontade, jogador que não comprometa, né? Se ele fizer o básico, o feijão com arroz, a torcida do Vasco pode até esquecer um pouco aí, né? Deixar ele procurar voltar, né, a ter boas partidas, voltar aí, quem sabe até evoluir, né? Coisa que eu já acho meio difícil, que eu acho que o futebol dele é esse mesmo, né? Mas quem sabe, né? Se ele tiver com um pouco mais de confiança aí, ele melhore, né? Mas não tiro razão da torcida do Vasco, porque o zagueiro João Vitor teve uns jogos aí, né, que ele mereceu mesmo, né, ser xingado, isso, aquilo, outro. E o técnico Fernando Diniz, ao invés de tirar ele, né, para ele não ser alvo da torcida, botar outro jogador no lugar dele, né, na zaga, foi mantendo ele ali, né, isso foi irritando ainda mais a torcida. Mas conclusão, né, o sistema defensivo foi muito bem ontem, os laterais foram muito bem também. O Puma ali no começo, né, deu ali umas entregadas ali, né, mas depois conseguiu se recuperar e conseguiu ali jogar bem, né, o PH também. Já no meio de campo, né, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho foram muito bem, né, Coutinho aí jogou muita bola, Verratti ficou um pouco apagado aí na partida, né,
Ele e o Ryan, na minha opinião. O Ryan jogou muita bola, né? Mas também não teve muitas oportunidades, né? Nem ele, nem o Verratti. Porque aí o time do Atlético Mineiro marca muito bem, né? Não deram oportunidade aí para os atacantes do Vasco. Já o Nuno Moreira novamente sentiu aí o seu vigor físico, né? O jogador ainda não tá 100%, né? Infelizmente tem que falar isso, o jogador foi contratado no início do ano, mas ainda não conseguiu aí, né, a sua melhor forma física e novamente sentiu de novo, né? Isso dá uma preocupada aí, né? Mas vamos aguardar aí, né, os próximos jogos para ver aí como é que vai ser aí. E com isso, com esse empate aí, né, o Vasco continua ali no Z4, a 2 pontos do Vitória, que é o primeiro fora. E contra o Atlético Mineiro a gente até pode dar até como é que se fala, um respaldo aí, né, pro técnico Fernando Diniz, né, pro elenco, pro time, porque o Atlético Mineiro é um time muito forte. E mesmo o Vasco tendo a obrigação de ganhar dentro de casa, né, a gente não estava jogando contra qualquer equipe, contra qualquer porcaria, né? Então o empate aí até foi justo. Mas com isso o Vasco ainda continua ali, né, no Z4. E tem que buscar ganhar jogos, né? Ganhar jogos aí, pontuar para sair ali logo da parte de baixo, né, urgentemente. A diretoria tem que fazer aí contratações, né, reforçar o mais rápido possível o elenco, né, trazer aí os zagueiros, né, que estamos precisando urgentemente. O atacante colombiano, né, que vai vir jogar no Vasco, Carlos Andrés Gomes, já tem a data prevista para chegar aqui no Rio. Essa semana ele chega, e aguardar aí, né, para ver aí como é que o colombiano vai jogar aqui no Vasco, né? Ele joga no mesmo lado do Ryan, lateral direito. Lateral direito não, ponta direita. Então vai ser aí mais um reforço pro ataque. E a gente tem que aguardar aí, né, para fechar logo com o zagueiro, entregar os reforços aí na mão do técnico Fernando Diniz, né? O time aí conseguir aí emplacar uma sequência aí positiva, né? Vitórias aí, para sair logo dessa parte de baixo. E é isso, torcedor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esquece de deixar like, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fique com Deus aí, saudação.